Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Queria convidar a todos aqueles que estão assistindo a este canal pela primeira vez, que se inscrevam, que participem e que compartilhem os vídeos que nós aqui produzimos e que deixamos postados aqui no nosso canal. O nosso foco de trabalho é processos de imigração e legalização em Portugal. E isto pode ser do seu interesse, que talvez tenha esbarrado com o nosso canal aí, quando estava fazendo uma busca aí na internet, ou então você realmente foi buscar um assunto relacionado à imigração em Portugal e encontrou o nosso canal. Pelo que nós agradecemos e mais ainda agradeço se você se inscrever em nosso canal. Muito bem, para que você nos conheça, eu quero então me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, eu sou advogado e estamos aqui em Portugal para realizar este trabalho para os imigrantes. Basicamente, o nosso grande público é o público brasileiro, que é da onde eu também sou originário, e por este motivo aqui estamos. No mais, queria lembrar a vocês que aqui embaixo segue o nosso Instagram e segue o nosso WhatsApp. Então, se você precisar ou estiver interessado em entrar conosco para trocar alguma ideia, alguma informação, sugerir uma pauta, ou mesmo levantar alguma sugestão a respeito ou consulta a respeito destes artigos que nós aqui publicamos, estamos à disposição. Sempre lembrando de que os assuntos particulares que dizem respeito a um processo seu, a uma situação sua, nós pedimos que sejam encaminhados para o e-mail contato@portugallegal.com.br. Muito bem. Como diz já a nossa capinha, não é? O vídeo de hoje tem a trazer algumas informações e pelo menos iniciar, digamos assim, o assunto relacionado à imigração. Por quê? Porque muita coisa me parece que vai mudar aí nos próximos meses aqui em Portugal, quando nós tratamos de imigração. E por que isso? Vamos puxar um pouco pela nossa memória. Nós tivemos, no ano passado, em 2021, a apresentação de um documento que é muito importante para o Estado, que é o quê? O orçamento do Estado. Ou seja, onde são criadas todas as regras e todos os mecanismos que vão ficar à disposição do Estado português durante este um ano para que as situações, os projetos, os programas, os recursos sejam e possam ser orientados e geridos. Pois isto envolve também a área da imigração. Afinal de contas, é uma área muito importante para os Estados. E Portugal não foge à regra. Portugal prescinde de um grande número de imigrantes. Isto é fato, isto é comprovado. Não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas do Estado português que o dizem. Não é o doutor Renato que está falando isso. Isso é provado, está lá nas estatísticas do Estado português. Portanto, é fato. E por ser assim, parte do orçamento do Estado trata também, então, das questões relacionadas à imigração, as questões dos programas de governo que podem, de alguma forma, facilitar a vida dos imigrantes, ou mesmo programas para implementar determinados projetos na área do trabalho, na área da indústria, na área do comércio, e que, de uma forma ou outra, inclui mão de obra, e falando de mão de obra, falamos de imigrantes. Portanto, esta é a importância desse documento. Este documento, no ano passado, não foi aprovado. Em razão disto, o que acontece? Caiu o governo. Foram chamadas novas eleições para o parlamento português. Isto aconteceu agora no início do ano e, em razão disto, tomaram posse e agora, no dia 7 e 8 de abril, nós teremos o quê? Nós teremos duas sessões no parlamento português onde este projeto, que foi apresentado em 2021, não teve aprovação, retorna à discussão no parlamento português. Quando digo é discussão e votação. Aprova, não aprova, altera, não altera. É isto que vai acontecer na quinta e sexta-feira agora, 7 e 8 de abril. E dentro deste pacote de medidas e de projetos e de soluções que o Estado português apresenta, nós temos aqui já algumas indicações de que algo vai mudar, ou pelo menos se pretende mudar, como já era previsto,
Nós temos também que lembrar que aqui nós falamos do encerramento das atividades do CEF, como ele é conhecido hoje. Tá? O CEF já foi objeto de deliberação ainda no governo passado, no sentido de que ele vai deixar de existir como um órgão da forma como ele é hoje, vai ter um novo nome, vai ter novas funções, novas atribuições. E isto mexe com uma série de situações que envolvem a imigração, porque, afinal de contas, o CEF é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Pois bem, dia 7 e 8 vai ser discutido, aprovado ou alterado, enfim, vamos ver o que efetivamente vai acontecer. Até lá, tudo que nós falarmos aqui agora são projeções, são situações possíveis de acontecer, que já vêm sendo informadas, a imprensa já tem uma informação ou outra, às vezes um órgão já tem uma informação ou outra, e isso começa a vazar para a mídia, e daí certas pessoas já tiram conclusões antecipadas. Eu não quero tirar nenhuma conclusão antecipada, não é do meu feitio, mas diante destas informações que nós já temos destes órgãos, nós podemos concluir que vem mudança sim. Até porque, se nós pegarmos aí e falarmos de CPLP, por exemplo, nós já temos lá na CPLP indicações de que vão haver alterações nos vistos para Portugal, para aqueles países que fazem parte desta comunidade, que é a comunidade de países de língua portuguesa. Pois bem, agora com este orçamento sendo aprovado, certamente algumas alterações virão. E estas alterações passam, por exemplo, naquilo que respeita aos vistos para entrar legalmente em Portugal. O que mais tem se falado nos últimos dias é a respeito do tal do visto para procurar trabalho em Portugal. Gente, o visto ainda não existe. Mesmo que ele seja aprovado, eu acredito que ele vai passar a existir. Acredito que vai passar a existir, tanto que lá na documentação da CPLP ele já foi mencionado. Portanto, isto é uma questão de tempo para ser implementado. Porque tudo depende do tempo. Nós não conseguimos criar uma lei, criar regulamento e criar sistema, treinar pessoal e no dia seguinte o negócio está funcionando. Não é assim. Isto tem o seu tempo. Então, o que acontece? Vamos falar deste caso isolado do visto. Pois bem, se vier da forma como se prevê hoje, ele será um visto temporário, que permite que a pessoa entre legalmente em Portugal com um visto e tenha um determinado período de tempo que ainda vai ser fixado pelas regras, pelos regulamentos. Inclusive, a Lei 23/2007, de 4 de julho, vai mudar, porque ela precisa entrar, esse visto ele vai ter que entrar na legislação de estrangeiros e fronteiras. Então, aquela lei que trata, que regulamenta toda esta situação, todo este processo, ela vai sofrer alterações. Então, percebam, nós temos uma CPLP, nós temos um orçamento do Estado que traz a indicação e nós vamos ter que mudar a lei da imigração, a lei de estrangeiros. Mas bem, vamos falar novamente do visto. O visto, vamos considerar aqui os países da CPLP e os demais países, e dentro dos CPLP nós temos, por exemplo, o Brasil. O Brasil pode, por força de acordos internacionais, fazer com que o seu cidadão consiga adentrar a Europa sem visto para turismo, por exemplo. E é o que muitas pessoas utilizam para entrar em Portugal com segundas intenções, que é trabalhar. Então perceba que para o brasileiro, esse visto talvez nem faça muita diferença. Salvo se a regulamentação toda extinguir uma coisa que hoje existe, que é o quê? A manifestação de interesse, o que eu não acredito. Mas pode acontecer que ela passe por uma reformulação nos seus dispositivos, que a sua aplicação passe a ser diferente. E que, mesmo para o brasileiro, se ele quiser vir trabalhar, ele vai ter que conseguir aquele visto primeiro. Não se sabe ainda, mas pode acontecer.
Esta é uma hipótese. Agora, para todos aqueles países da África, por exemplo, e que precisam de um visto para vir a Portugal, inclusive para fazer turismo, então eles não tinham a vantagem que o brasileiro tinha de poder entrar a todo jeito. Para estes países que antes tinham apenas o visto de trabalho, passam agora a ter, então, se passar e quando entrar em vigor, um visto para procurar trabalho em Portugal. E percebam que a mão de obra não é pouca naqueles países. Existem muitas pessoas nesses países que pretendem sair de lá e virem para Portugal para trabalhar, para fixar residência. Alguns já têm familiares aqui, as famílias estão separadas, porque alguns conseguiram entrar de um jeito ou de outro e alguns ficaram para trás. Isso é normal. Então agora, visto para procurar trabalho. Estas pessoas podem entrar, isso é um visto temporário, e por ser temporário vai ter um tempo para arrumar um emprego, e se não tiver, bem, não sei o que vai acontecer. Não temos ainda regras para poder analisar exatamente isso. Mas temos indicações, por exemplo, portanto, de que o CEF vai ter que ser resolvida a situação. Algumas atribuições vão passar para outros órgãos, e isto o próprio ministro da Administração, que foi recentemente empossado, já disse que vai dar continuidade neste processo, é só uma questão de tempo. Então, determinadas atribuições do CEF vão passar para o IRN vai assumir certas funções que até tem condições já de desenvolver, mas não desenvolve, porque não tem a competência estabelecida pela lei. Nas finanças, algumas regras já estão mudando, por quê? Atribuir NIF, trocar morada fiscal, indicar representante, troca de morada, uma série de itens que podem parecer não tão importantes, estão sofrendo alterações. As instruções internas, as normativas internas, as ordens de serviço internas já estão sendo alteradas, mas ainda não se tem um todo. Então a gente começa a perceber em determinados órgãos, em determinados momentos, que alguma coisa está mudando. Na finanças, no IRN, no CEF, na segurança social, que já tem algumas indicações também de que os números, quando atribuídos, quando alguém vai fazer uma inscrição na segurança social, os requisitos para que isto aconteça estão mudando. Por consequência, o número do utente, que é aquele que a gente vai buscar, para muitos isto será um problema, mas para o brasileiro ainda não, porque o brasileiro tem um acordo firmado com Portugal, através do PB4, do SEDAM, como são conhecidos, é o mesmo documento, mas tem nomenclatura um pouco diferente. Então, aqui em Portugal, o brasileiro ainda vai ter esta vantagem. Ele tem o PB4 para se virar, por exemplo, nos casos da assistência da saúde. Mas e o imigrante que vem agora, novo, não consegue uma inscrição na segurança social, não tem os benefícios, os subsídios que teria normalmente, até agora, tem coisa mudando e não vai ser pouca coisa. Então, dia 7 e dia 8 são dias muito importantes para nós que trabalhamos com estes processos, para você que está aí fora e pretende vir a Portugal, para você que está em Portugal e está ainda em fase de legalização, muita coisa está mudando e vai mudar mais ainda. Então fique atento, fique ligado nas notícias, fique ligado no nosso canal, porque nós estaremos lhes informando fato a fato, decisão a decisão, daquilo que vai ser aprovado dia 7 e 8 e dos atos seguintes, dos programas de governo, trabalhar em Portugal, os subsídios para trabalhar no interior. Tem muita coisa que iniciou no governo passado, mas com este governo agora, que foi recentemente empossado, aonde tem uma maioria constituída, muita coisa que talvez no passado tenha sofrido rejeição, até no próprio orçamento do Estado, agora nós tenhamos uma outra interpretação e algumas coisas passam. E talvez outras não passem. Então, volto a dizer, dia 7 e dia 8 são 2 dias importantíssimos que vão decidir o futuro de Portugal para o próximo mandato, que é agora. Então, 2022 nós já teremos estas regras estabelecidas. Então, não perca,
assista o nosso canal, inscreva-se no nosso canal e nós traremos as novidades para vocês da forma definitiva, daquilo que foi decidido. Tudo isto são indicativos. As coisas estão mudando, as coisas estão, eu até diria que talvez vai apertar e vai dificultar a imigração da forma como nós a conhecemos até hoje. E isto, eu sempre digo, não é Portugal sozinho que está fazendo isto, não. Existe toda uma pressão. Nós fazemos parte de uma comunidade única, que é a União Europeia. A União Europeia tem regras e nós não podemos criar exceções às regras. Isto começa a trazer problemas para o Estado português. Então, temos de nos ajustar em certos pontos. E esses ajustes passam por modificar algumas regras, e estas regras podem dificultar a vida do imigrante como ela era até este momento. Então, fiquem ligados, nós estamos acompanhando e vos manteremos informados aqui no canal. No mais, um grande abraço a todos, satisfação e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir. Até lá!